Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. É sempre um prazer contar com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Clique em inscrever-se, deixe o seu joinha, faça o seu comentário, deixe eu saber que você passou por aqui. Fico sempre feliz com a sua interação. Vamos lá para mais um estudo bíblico? Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Tem sido estudos muito preciosos, nós estamos fazendo estudos expositivos, olhando versículo por versículo, observando o contexto que o apóstolo Paulo escreveu e trazendo lições para as nossas vidas. E nós vamos agora para o versículo 16, quando Paulo vai falando e demonstrando a rejeição dos crentes ali da Galácia para com o apóstolo Paulo. Interessante ver como que a influência maligna dos falsos mestres na igreja, ali na região da Galácia, levaram os crentes a mudarem radicalmente a postura em relação ao apóstolo Paulo. Longe de acolher Paulo, agora eles eram rejeitando Paulo de forma veemente. O versículo 16, Paulo diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Sabe, meus irmãos, a pregação de Paulo, a pregação da verdade que Paulo ministrava, ela tornou-se, de certa forma, uma afronta para os crentes aqui da Galácia. Eles mudaram de postura em relação à mensagem de Paulo de uma forma muito grande. Ela tornou-se como uma afronta para aquilo que eles estavam seguindo, para aquilo que eles estavam acolhendo ali. Eles tornaram-se inimigos de Paulo, simplesmente por Paulo dizer-lhes a verdade. Tornar inimigo por dizer a verdade. Qual que era a verdade que Paulo estava pregando? O que despertou neles essa aversão? É que eles estavam deixando o evangelho da graça e voltando para os costumes da lei. Eles estavam deixando a mensagem que o apóstolo Paulo pregava e voltando para as tradições da lei ensinada ali pelos falsos mestres, né? Estava pensando, isso despertou neles uma aversão tão grande. Os crentes da Galácia, eles estavam preferindo a bajulação dos falsos mestres judaizantes do que serem confrontados com a verdade que Paulo ministrava. E é interessante pensar que a verdade, de fato, ela fere a consciência, mas ela cura, ela traz restauração. Agora, essa mentira que era pregada ali, essa mentira, ela, ao invés de não consertar, ela trazia um bálsamo para o ego, não é? Para a consciência, para o coração, mas é um veneno e que leva à morte. Isso não é muito diferente do que nós vemos hoje, não é verdade? As pessoas hoje, quando confrontadas com a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, muitos não gostam. Tanto é que eu costumo dizer que uma das reuniões menos frequentadas são as de ensino da palavra de Deus, são as de estudos bíblicos. As pessoas hoje, elas não gostam de frequentar igrejas que pregam a palavra, que falam de santidade, de obediência, de correção, de exortação, mas preferem estar ouvindo sermões e mensagens que simplesmente fortalecem o ego. Palavras de motivação, palavras apenas que vão estar trazendo coisas boas, mas que não geram mudança, não geram santificação, não produzem frutos, verdadeiramente o fruto do Espírito, que Paulo vai abordar um pouquinho à frente aqui ainda nessa carta. Mas essa é uma realidade dos nossos dias também, infelizmente. Poucas pessoas estão dispostas a frequentar. E eu estou trazendo para a realidade de frequentar para você entender o contexto que eu estou dizendo, trazendo dentro do que Paulo diz. Frequentar igrejas, não é? Fazer parte de igrejas que verdadeiramente anunciam a sã doutrina, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eles querem movimentos, querem outras propostas que vão além daquela que a palavra de Deus nos diz. E é isso que Paulo está enfrentando aqui, não é? Paulo está enfrentando isso, a malícia, a perversidade que era ensinada por aqueles falsos mestres, conquistava o coração do povo e era isso que eles queriam ouvir.
O ódio pela verdade transforma verdadeiros amigos em inimigos. E foi o caso de Paulo aqui, não é? John Stott, ele destaca algo bem importante. E ele diz, quando os Gálatas reconheceram a autoridade apostólica de Paulo, e nós já estudamos isso aqui, trataram ele como um anjo. Mas agora, quando não gostaram da sua mensagem, trataram ele como inimigo, não é? E isso aqui é um fato, não é? Como eu já disse, muitas pessoas, quando gostam de uma palavra, de uma pessoa, é uma maravilha. Se a pessoa pregou, falou alguma coisa, a pessoa não gostou, já não serve mais, não é? E isso é triste, mas é uma realidade que não muda muito, não é? Nós não podemos ser seletivos quanto à leitura da doutrina apostólica, do que está na Palavra de Deus no Novo Testamento. Nós não podemos ser seletivos, tirar apenas o que nós queremos e deixar o resto, não é? Os apóstolos de Jesus Cristo, eles têm autoridade no ensino daquilo que nós gostamos, daquilo que nós não gostamos. A Bíblia não pode ser um self-service, não é? Você pegar somente o que você quer. Nós precisamos estudá-la num contexto geral. Outra coisa aqui ainda quero dizer no estudo de hoje, os versículos 17 e 18, Paulo foi abandonado por causa dos falsos mestres. Ele diz, olha, o que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja a favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou convosco. Os falsos mestres, irmãos, eles encheram os crentes da Galácia de elogios, de bajulações, mas eles não eram honestos na sua devoção, naquilo que pregavam, naquilo que ensinavam. Os seus ensinamentos não eram sinceros. Eram palavras cheias de bajulação. Eram palavras que poderiam parecer agradáveis, mas eram hipócritas. O interesse não era o bem-estar dos cristãos, não era o crescimento espiritual deles, não era uma vida que pudesse fazê-los crescer diante do Senhor. Não era esse o interesse. Qual que era o interesse deles? Era afastar os crentes ali da Galácia do apóstolo Paulo e trazê-los para os seus pés. Queriam que eles fossem fiéis a eles e deixassem o apóstolo Paulo de lado, os ensinamentos do apóstolo Paulo. E, irmãos, essa é uma estratagema do inimigo até os nossos dias. O diabo usa a mesma coisa. Ele quer muitas vezes infiltrar nas igrejas, inflamar os membros das igrejas contra a liderança, contra aqueles que o Senhor colocou ali para ensinar a palavra, para fazer aqueles cristãos se tornarem sujeitos aos seus ensinamentos, aos seus pensamentos, e vem com palavras que parecem boas, agradáveis, unicamente para seduzir, afastar, tirar da verdade, fazer com que eles se tornem seguidores de homens e não da palavra de Deus. E como nós temos visto isso? E muitas vezes dentro dos templos existem pessoas, dentro das reuniões das igrejas locais, existem pessoas que se levantam com esse objetivo de criar motim, rebelião, para que as pessoas possam seguir os seus pensamentos, sabe, afastando-se da igreja, afastando-se da comunhão, criando verdadeiramente problemas na vida dos próprios cristãos. E sabemos que isso é estratégia do inimigo, que usava no tempo do apóstolo Paulo e usa até os nossos dias. E nós precisamos estar sobre avisos sobre isso. Nós precisamos seguir Cristo Jesus, andar com Ele, olhar para Ele e não sermos seduzidos por palavras lisonjeiras, palavras agradáveis, pessoas que estão muitas vezes infiltrando nas igrejas com atitudes, com expressões tão boas, tão agradáveis, que parecem ser tão preciosas e se esquecem daqueles que labutaram, que ensinaram, que discipularam, que ralaram, não é? Que pregaram e estão ali para corrigir, para exortar. Aí chega alguém com uma palavra lisonjeira, uma palavra agradável, um comportamento tão gostoso, tão bom, e seduz todo mundo e arrasta todo mundo e cria um grande problema. E esses, na maioria das vezes, não têm compromisso com a palavra de Deus, com a fidelidade da palavra e nem mesmo com os membros das igrejas locais. Querem criar problema. E é isso que o apóstolo Paulo está enfrentando aqui e está exortando esses irmãos a tomarem cuidados. Irmão, o zelo do apóstolo Paulo não era um zelo hipócrita. O zelo do apóstolo Paulo era uma marca da sua vida, tanto na teologia quanto na prática. E é isso que ele vivenciava e é isso que ele zelava na vida daqueles cristãos.
Que o Senhor Deus nos ajude a não sermos seduzidos por palavras agradáveis, por aqueles que muitas vezes apresentam, sejam nas reuniões, sejam pela internet, pela TV, em qualquer lugar, com palavras agradáveis, mas que vão fora do que está ensinado na palavra de Deus, querendo apenas seduzir, criar rebelião e destruir a vida espiritual de muitas pessoas. Deus tenha misericórdia de nós, não é? Deus te abençoe, obrigado por me acompanhar. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.